E o Corinthians entrou na briga com o São Paulo pelo atacante Ferreira do Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e conta inclusive sobre uma data marcada para a reunião, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder conteúdo nenhum, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora fechar o vídeo com a principal informação da terça-feira. O Corinthians entrou na parada com o São Paulo ou contra o São Paulo pelo atacante Ferreira do Grêmio. Quem trouxe essa informação foi o Diogo Rossi, jornalista gaúcho que cobre as coisas de Inter e Grêmio. Consegui avançar. Só para resgatar, na semana passada cheguei a contar para vocês que Ferreira está se esforçando para jogar no São Paulo. Ele é tricolor de infância, toda a sua família é São Paulina, embora o São Paulo ainda não tenha chegado a um acordo nem com o Grêmio, nem do ponto de vista financeiro com o Ferreira, havia uma disposição do atacante de 25 anos de idade em se acertar com o tricolor. Não há acordo entre as partes. São Paulo ainda segue negociando com o Grêmio a troca de jogadores, não se chegou ao consenso. São Paulo também está distante da oferta que o Ferreira tem hoje do futebol mexicano. A entrada do Corinthians nessa parada é recente e tem a ver com Augusto Melo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que faz parte das tratativas e ela me assegurou que está marcado para sexta-feira um encontro entre o Corinthians, representado pelo Augusto Melo, e representantes do Ferreira. Só para lembrar, o Pablo Bueno, que é um empresário que acompanha há bastante tempo o Ferreira, não está no Brasil. Ele viajou para a Europa, chegou aí para a Ucrânia, nesse momento está na Turquia acompanhando o TT. Então o Pablo Bueno não vai poder participar desse encontro. Um outro sócio dele é quem vai se encontrar com dirigentes do Corinthians. O Timão promete fazer uma proposta para comprar o jogador sem a necessidade de inclusão de atletas, essa história de empréstimo ou troca que o São Paulo está sugerindo, talvez para o Grêmio seja mais negócio do que envolver atletas na negociação. Quero falar agora sobre o São Paulo. Júlio Casares é o novo velho presidente do São Paulo. A eleição está marcada para 8 de dezembro, mas já dá para cravar o Júlio Casares porque não haverá um candidato de oposição. Se encerrou nessa quarta-feira o prazo para registro das chapas e a oposição entendeu que não há por que colocar um candidato. Sabia-se da derrota dos 260 conselheiros que decidem o presidente, pelo apoio de pelo menos 220, 225. Essas pessoas estão ao lado do Júlio Casares, a vitória seria acachapante e a oposição nem registrou candidato. Dessa maneira, Júlio já está eleito antes mesmo da votação marcada para o dia 8 de dezembro para mais 3 anos à frente do clube. Não muda nada em relação ao departamento de futebol, todos seguem nos cargos. Isso vale para o Dorival, para o Rui Costa, para o Carlos Belmonte, para o Muricy, também para o Milton Cruz. A partir de agora, o São Paulo tem prioridades e eu vou elencar elas para vocês. A prioridade número 1, renovação de Lucas Moura. São Paulo não passa um dia sem perguntar ao Lucas se há alguma novidade. Lucas está aguardando por ofertas de fora, a tendência é que ele renove. Prioridade número 2, contratar Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que atua pelo América. A ideia é que ele e Luiz Gustavo sejam a espinha dorsal do meio campo na próxima temporada. O Luiz Gustavo já está contratado, inclusive já assinou esse contrato por 1 ano. Prioridade número 3, fechar com o Ferreirinha. Atacante que pertence ao Grêmio, já demonstrou a intenção de atuar pelo tricolor. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Grêmio em relação ao repasse do jogador, mediante troca de atletas. São Paulo já passou uma lista aos dirigentes do Grêmio e aguardam um feedback para que possa haver essa troca e o Ferreira se torne jogador em definitivo do São Paulo a partir de 1º de janeiro. A prioridade número 4, para o momento, é encontrar um reserva para Caleri. O São Paulo tem sentido enorme dificuldade sem seu centroavante argentino para marcar gols. Mesmo na vitória contra o Bahia, nessa quarta-feira, o gol só saiu nos acréscimos e de um lateral esquerdo. E as prioridades acompanham essa ordem, informação que eu posso contar para vocês lá de dentro do tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre reforços do tricolor. Uma das perguntas que vocês me fizeram nas redes sociais é: depois de Luiz Gustavo, o São Paulo ainda está atrás de um volante? A resposta é sim, mas Zé Wellison está descartado. Ouvi de uma pessoa importante do futebol do São Paulo que o nome do volante de 28 anos de idade do Fortaleza nunca esteve na pauta do São Paulo. O tricolor não tem a mínima ideia de onde é que surgiu essa possibilidade. Quem interessa ao São Paulo de fato é Martínez, volante argentino de 30 anos de idade que pertence ao América. E mesmo com a chegada do Luiz Gustavo, de 36 anos, São Paulo não descarta fechar com Martínez. Existem tratativas com o América. O problema é que o Coelho pede uma compensação financeira relativamente alta para vender o jogador. Por que o Zé Wellison está descartado?
A ideia do tricolor é buscar volantes, mais do que volantes, né, meio-campistas, que atuem como volantes, mas também tenham qualidade com a bola. Casos do Luiz Gustavo e também do Martínez, o argentino, que já foi inclusive meio atacante nos tempos de Barcelona de Guayaquil. Mas, Nicola, a ideia do São Paulo não é reduzir o elenco, para que trazer dois volantes? Vamos lá. O Jackson Mendes está fora dos planos, deve ser negociado. O Luan também não consegue encantar o Dorival. Conversei com essa pessoa do São Paulo, a pessoa disse que o Luan treina muito, é o primeiro a chegar e um dos últimos a sair fisicamente bem, recuperado completamente da sua lesão, mas não se encaixa naquilo que o Dorival busca. Por isso, o Luan também será negociado. E não se descarta a chance de o Pablo Maia ser vendido. O São Paulo precisa de dinheiro e o Pablo Maia é um dos jogadores mais valorizados. Diante desse cenário, com a possibilidade de saída de 3 atletas, São Paulo vai buscar pelo menos mais um volante e o nome do Martínez interessa. Sobre Ferreirinha, a primeira sugestão feita ao São Paulo para o Grêmio era de empréstimo do Ferreirinha por uma temporada com opção de compra. A pergunta é, mas como é que o Grêmio vai emprestar o jogador se o contrato dele com o Grêmio se encerra em dezembro do ano que vem? Para que isso acontecesse, o Ferreirinha precisaria aceitar uma prorrogação do contrato com o São Paulo. Já contei para vocês que o Ferreira e seu empresário não têm a intenção de prorrogar o vínculo com o Grêmio. Resta saber se a chance de jogar no São Paulo, que é o time do coração do Ferreira e de toda a sua família, poderia mudar um pouquinho dessa lógica. Importante contar também que o São Paulo não está muito empolgado com essa possibilidade. Esse dirigente com quem conversei classificou a chance do São Paulo de avançar na contratação do Ferreira hoje em 1%. Sim, São Paulo vê com pessimismo a chance de o Grêmio e o Ferreira aceitarem essa sugestão. O tricolor garante que não ofereceu o Luan nem o Igor Vinícius numa troca pelo Ferreira. O Igor Vinícius, inclusive, vai ter papel importante no São Paulo de 2024, tá? Hora de falar sobre o São Paulo, que fez proposta para a contratação do Ferreira. Atacante do Grêmio. Quero contar para você que o Ferreira já deixou claro que não permanecerá no Grêmio para 2025. O contrato dele termina em dezembro de 2024. Dessa maneira, ou o Grêmio vende o Ferreira agora, ou vai perder o jogador de graça. Quero acrescentar mais duas informações importantes. A primeira delas, Ferreira é São Paulino, cresceu torcendo pelo São Paulo e já admitiu para pessoas próximas que tem o sonho de jogar no tricolor. A segunda informação exclusiva, Júlio Casares é muito fã do Ferreira, vive falando para as pessoas próximas que gostaria de contar com o atacante do Grêmio. Mas não se trata de uma operação simples. O Grêmio, no início desse ano, chegou a pedir 12 milhões de euros ao São Paulo para que o negócio avançasse por 12 milhões de euros, não haveria a menor possibilidade. O fato de estar apenas um ano do fim do contrato deve permitir ao São Paulo colocar uma condição inferior ou bem inferior a esses 12 milhões de euros. E já existem algumas especulações, o André Hernan chegou a dizer que o São Paulo ofereceu um contrato de empréstimo com opção de compra, não faz sentido para o Grêmio emprestar um atleta que só tem mais um ano de contrato e não vai aceitar essa renovação. Já outras fontes, também cobrem o São Paulo, chegaram a afirmar que o tricolor ofereceu 25 milhões de reais, além do repasse em definitivo do volante Luan. O São Paulo não confirma o modelo de negociação que está tocando, mas admite que quer contratar o Ferreira. Consultei duas fontes do São Paulo, ambas trataram o negócio como difícil, mas é um alvo do tricolor para 2023. São Paulo que já tem 2 reforços certos, o Eric, atacante do Ceará, e o Luiz Gustavo, volante ex-seleção, que aceitou nessa sexta-feira fechar com o tricolor por um ano. Na próxima terça ele passa por exames médicos e assina seu contrato. Bora falar agora sobre o São Paulo renovando contrato de um titular. Eu me refiro ao Wellington Rato, meio-campista que tinha vínculo até 2025, mas teve seu contrato estendido até 2026. São Paulo tem adotado a preocupação de valorizar os atletas que deram conta do recado. E essa extensão do contrato do Rato passa muito por um reajuste salarial. Ele tinha um vencimento muito abaixo do restante dos titulares. Então, pensando nisso, o São Paulo chamou o Wellington Rato, deu mais um ano de contrato para ele com um belo aumento salarial. Rato, que chegou ao São Paulo para ganhar na casa dos 300 mil reais por mês, está ganhando acima dos 400 mil com um novo acordo. Jogador de 60 partidas, 5 gols e 6 assistências, havia sido comprado do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais, com um detalhe importante: na virada do ano, Fortaleza chegou a fazer uma oferta melhor ao Atlético Goianiense para levar o Wellington Rato, mas o Rato disse que queria porque queria jogar no São Paulo. E algumas semanas atrás, um time da Arábia Saudita, o Damak, apareceu oferecendo 3 vezes mais ao Wellington Rato. Na oportunidade, o Rato decidiu ficar, até por isso essa prorrogação do contrato com aumento salarial. Antes de mudar de assunto, só mais 2 informações importantes sobre o São Paulo. A primeira delas: Lucas Moura praticamente recuperado
de uma lesão, já está treinando normalmente com o elenco e deve estar à disposição para a próxima rodada. Segundo informação, Newton do Chapéu, que já foi conselheiro, mas sempre da oposição, tentou por meio da sua filha uma ação para impedir a realização da eleição para presidente no São Paulo. Mas a justiça, nessa sexta-feira, optou por manter a eleição. Foi a 7ª tentativa de frustrar a eleição para presidente do São Paulo somente nas últimas semanas.